Gente, segura essa bomba porque o caos está instaurado e o mundo do K-pop está tremendo como nunca. Sabe aquele tipo de fofoca que começa como sussurro e de repente vira manchete internacional? Pois, foi exatamente isso que aconteceu com Jwaquin, ex-integrante do grupo The Boys, um dos rostinhos mais doces do K-pop, que agora tá no centro de um furacão envolvendo escândalo, atriz de filmes adultos, milhões em jogo e um quebra-pau com a agência que parece coisa de dorama das 9. Pra você que tava em Marte e não entendeu nada, calma que eu te conto tudinho, tintim por tintim. E já adianto, a Coreia parou, os fãs estão em guerra, e o boy, que sempre foi considerado o mais tímido e reservado do grupo, agora está sendo acusado de coisas pesadíssimas. E quando eu digo pesadas, é tipo, escândalo nível nacional, com direito à suposta prostituição, quebra de contrato e ameaça de processo. Sam, meu amor. Jwaquin, aquele mesmo que era o queridinho da nação, agora virou manchete de tabloide com cara de protagonista de crime investigativo. Tudo começou de forma até discreta, quase como um boato inocente. Alguns fãs atentos começaram a divulgar nas redes sociais que haviam visto um idol coreano num bar sofisticado em Roppongi, bairro badaladíssimo e notoriamente conhecido por ser o ponte dos famosos em Tóquio. Até aí, nada demais. Artistas coreanos vivem indo pro Japão, seja para descanso, agenda pessoal ou até para reuniões de negócios. Só que as fotos começaram a vazar. E quem aparecia nelas, todo sorridente, tomando uns bons drinks e coladinho com uma mulher super famosa no Japão, era ele, Jwaquin. Mas calma que melhora, ou piora, depende do seu ponto de vista. A tal mulher não era qualquer pessoa. Era ninguém mais, ninguém menos do que Kirara Azuka, uma ex-atriz de filmes adultos que deixou a indústria em 2020, mas que até hoje é um nome fortíssimo na mídia japonesa. E não era só uma saída casual entre amigos, não. As fotos mostravam abraços, conversas ao pé do ouvido, risadas cúmplices e aquele clima de tá rolando algo aí. Resultado, as redes coreanas explodiram. Os fãs ficaram em choque. Uns achando que era montagem, outros dizendo que todo mundo tem direito à vida privada. Mas a mídia não perdoou. No dia seguinte, os principais portais já estavam soltando matérias insinuando que o encontro poderia ter envolvido transações não autorizadas. Sim, tão jogando no ar que Jwaquin teria pago por uma noite com a ex-atriz, e o valor giraria em torno de 200 milhões, o equivalente a quase 145 mil dólares. Gente, é dinheiro que daria para comprar um apartamento em Gangnam, e foi aí que o barraco estourou de verdade. 2 dias depois do vazamento, a agência 100 Label soltou um comunicado curto, seco e explosivo. Jwaquin estava fora do grupo The Boys, com rescisão imediata de contrato. Segundo a empresa, a seriedade do incidente quebrou a confiança entre ele e os demais membros. Só que, pera, isso não parece meio apressado? Tipo, 2 dias depois do flagra e já expulsaram o cara? Aí o povo começou a se perguntar: será que a agência já estava esperando uma chance para chutar ele do grupo? Para piorar, a declaração da agência foi tão vaga que parecia esconder mais do que revelava. Seriedade do incidente. Mas que incidente exatamente? Bieber number bar? Sair com alguém? Ou seria algo mais grave? O silêncio da empresa deixou o caso ainda mais misterioso. E, como toda boa fofoca coreana, quando o silêncio reina, a especulação grita. Os fóruns online ficaram lotados de teorias. Desde quem dizia que Jwaquin tinha um relacionamento secreto com Kirara, até quem jurava que ele estaria envolvido num esquema muito maior de festas privadas com celebridades do Japão. E mais, tinha gente apontando que ele não estava sozinho nesse rolê. Boatos indicam que outros idols também estavam na viagem, mas conseguiram escapar dos holofotes. Mas a história não parou por aí, meu bem. Porque diferente de muitos idols que simplesmente somem depois de um escândalo, Jwaquin resolveu reagir. E foi aí que a coisa ficou ainda mais interessante. No dia 18 de junho, ele publicou uma carta manuscrita, sim, aquele estilo tradicional coreano que sempre mexe com os corações dos fãs, em sua conta pessoal no Instagram. Nela, ele foi direto, disse que não saiu do grupo, que não cometeu nenhum crime, que nunca concordou com a rescisão contratual, e ainda acusou a agência de difamação e de querer cobrar dele uma multa absurda por algo que ele nega ter feito. Segundo as palavras do próprio Jwaquin, a 100 Label está exigindo dele 200 milhões em danos, tentando fazer parecer que ele cometeu um ato ilegal, quando na verdade tudo não passou de uma saída pessoal. E não parou aí. Ele também afirmou que foi ameaçado para assinar a rescisão, e que tudo foi feito às pressas, sem diálogo, sem espaço para defesa.
Ju ainda disse que pretende processar a agência, a imprensa que espalhou os rumores e o jornalista que teria sido o primeiro a publicar sobre o suposto pagamento para Kirara. E você acha que a agência ficou quieta? Que nada. Horas depois da publicação da carta, a 100 soltou uma nova nota, dessa vez com o tom muito mais agressivo. Disseram que a decisão foi tomada com base em evidências concretas e que a integridade do grupo estava em risco. Ainda afirmaram que tomariam medidas legais contra a Acneon por calúnia e quebra de confidencialidade, acusando o idol de tentar manipular a opinião pública e jogar os fãs contra a empresa. Ou seja, treta instaurada, gente brigando publicamente e o fandom dividido. Enquanto isso, os outros membros do The Boys ficaram em silêncio absoluto. Nenhum post, nenhuma menção, nada. E esse silêncio foi interpretado de 1000 jeitos. Tem quem diga que eles estão proibidos de comentar. Tem quem ache que eles estão com raiva do Acneon por ter exposto o grupo a esse escândalo. E tem até gente jurando que alguns deles estavam no mesmo rolê em Tóquio e agora tão com medo de também serem descobertos. Mas o que mais chama atenção em tudo isso é a figura da Kirara Azuka. Mesmo aposentada, ela continua sendo uma celebridade. No Japão, com milhões de seguidores e presença constante em eventos de luxo. Muita gente considera ela uma mulher empoderada, que construiu uma carreira numa indústria estigmatizada e conseguiu sair dela com a imagem relativamente intacta. Mas, será que a associação com ela, no contexto coreano, extremamente conservador, não foi justamente o estupim pro escândalo? Afinal, por mais que ela não tenha feito nada de errado, o simples fato de ser uma ex-atriz pornô já gera um estigma fortíssimo na Coreia. E aí começa a surgir uma pergunta muito importante: até onde vai o direito à vida pessoal de um idol? Será que Acneon não pode sair, beber e se divertir com quem quiser? Ou será que, por ser uma figura pública, ele realmente deveria tomar mais cuidado com as companhias e com os locais onde aparece? Porque sejamos sinceros, Roppongi não é exatamente o lugar mais discreto do mundo, né? Ainda mais sabendo que fãs e paparazzi estão sempre à espreita. No meio de toda essa confusão, fãs começaram a se mobilizar. Algumas fanbases internacionais saíram em defesa de Acneon, alegando que ele está sendo injustiçado, vítima de uma cultura que cobra a perfeição de seres humanos normais. Já outras comunidades, especialmente na Coreia, afirmam que o estrago já foi feito e que o escândalo afetou demais a imagem do grupo, que vinha tentando se consolidar como um dos grandes nomes da quarta geração do K-pop. Vale lembrar que o The Boys passou por várias mudanças nos últimos anos, incluindo uma troca de empresa, problemas de saúde com outros membros, e agora essa bomba no colo. A cereja do bolo? A imprensa descobriu que o produtor M. Simon, um dos fundadores da agência e figura-chave no gerenciamento do grupo, foi demitido dias antes do escândalo vir à tona. Isso acendeu mais uma fogueira de teorias. Será que ele tinha alguma ligação com o caso? Será que foi ele quem tentou proteger o Acneon e acabou pagando o preço? Ou será que ele sabia demais e foi afastado para não atrapalhar os planos da empresa? O que está claro é que a história está longe de acabar. A polícia de Gangnam já está envolvida, e existem investigações em curso. A mídia continua escavando os bastidores, tentando descobrir se houve mesmo alguma transação ilegal, e os fãs estão numa mistura de revolta, tristeza e curiosidade doentia. Afinal, a queda de um idol nunca é apenas sobre um erro. É sobre reputações, contratos, milhões em jogo e, principalmente, a imagem construída com tanto esforço diante de uma cultura que ainda espera a perfeição absoluta. E você aí? Tá de que lado dessa história? Então bora pra segunda parte dessa fofoca cabeludíssima, porque se você achava que a treta entre Joaquinion, a agência e o escândalo em Tóquio com Kirara Azuka tinha acabado, meu bem, se prepara porque agora a coisa fica ainda mais densa, mais sombria e cheia de revelações que ninguém esperava. Pega mais pipoca, porque essa parte vai te deixar sem fôlego. Após a carta explosiva publicada por Acneon, a Coreia dividiu-se em dois mundos. De um lado, os fãs e defensores dos direitos dos idols, que viam naquela mensagem o grito de socorro de um jovem artista sendo silenciado por engravatados com sede de controle. Do outro, os tradicionalistas e céticos que não engoliram tão fácil a versão do inocente injustiçado. E no meio disso tudo, o nome de Kirara Azuka voltou a circular com força na mídia japonesa e coreana, reacendendo debates antigos e incômodos sobre moralidade, respeito e o lugar das mulheres que já atuaram na indústria adulta. A ex-atriz, que até então estava em silêncio, deu um leve sinal de vida nas redes sociais, um story com um emoji de coração preto e a legenda: "Em tempos de tempestade, o silêncio é poder." Foi o suficiente para virar trending topic no Japão e acender ainda mais a fogueira do "será que ela está defendendo a Acneon discretamente, ou será que está debochando da situação?"
Como toda boa figura pública envolta em mistério, Kirara nunca responde diretamente, ela lança enigmas e deixa o povo surtando tentando decifrar. Enquanto isso, os bastidores da agência 100 estavam pegando fogo. Informações começaram a vazar dizendo que havia uma guerra interna entre diretores. Uns queriam deixar tudo pra lá, aceitar a carta de Acneon como um erro juvenil e tentar reintegrá-lo discretamente no grupo. Outros, mais radicais, defendiam que a imagem do The Boys precisava ser limpa a qualquer custo e que qualquer rastro do escândalo deveria ser apagado com firmeza. Resultado? A empresa ficou muda por dias, enquanto os fóruns explodiam em rumores e teorias. E como se isso não fosse suficiente, a imprensa investigativa decidiu ir além. Uma reportagem especial publicada por um portal japonês revelou que Kirara Azuka teria sido contratada recentemente como hostes de luxo para eventos exclusivos de empresários coreanos em Tóquio. Isso, claro, não prova absolutamente nada sobre envolvimento ilegal, mas reacendeu a narrativa de que havia mais por trás daquele encontro aparentemente casual em Roppongi. Seria mesmo apenas uma coincidência? Ou Acneon estava envolvido num universo muito mais complexo e arriscado do que os fãs imaginavam? A polícia sul-coreana também entrou em campo e começou a ouvir testemunhas. Ao que tudo indica, o foco agora é investigar se houve realmente violação das leis de solicitação de serviços sexuais no exterior, o que, segundo a legislação coreana, ainda é passível de punição, mesmo que o ato em si tenha ocorrido fora do país. Isso pegou todo mundo de surpresa, porque muitos não sabiam que a Coreia do Sul tem esse tipo de lei extraterritorial. Mas tem. E agora o nome de Acneon está no inquérito que pode muito bem virar processo criminal. Só que o que talvez tenha sido o golpe final nessa primeira fase da treta foi um vídeo vazado. Sim, meu bem, porque em K-dramas da vida real, sempre tem um vídeo vazado. Nas redes chinesas, especialmente no Weibo, surgiu uma gravação de cerca de 30 segundos mostrando o momento em que Acneon e Kirara deixam o bar juntos, acompanhados de dois homens encapuzados que não foram identificados. O vídeo não mostra nada comprometedor diretamente, mas o clima, o horário e a presença de figuras não identificadas só alimentaram o circo midiático. Os internautas começaram a investigar cada frame do vídeo, fazendo-o nos reflexos das janelas, comparando com outros registros de câmeras de segurança e tentando montar uma linha do tempo perfeita daquela noite. Um verdadeiro CSI de fandom. E entre memes, teorias e surtos coletivos, a verdade é que nada disso está ajudando a esclarecer completamente o que aconteceu. Pelo contrário, cada nova peça só confunde ainda mais o quebra-cabeça. Acneon, agora, vive uma batalha judicial e emotional. Ele contratou uma nova equipe legal especializada em casos de imagem pública, e segundo fontes próximas, está determinado a processar não só o 100, mas também o portal Tem Ásia e o jornalista responsável pela primeira matéria, acusando-os de calúnia e difamação grave. Sua equipe jurídica diz ter provas de que as informações foram divulgadas sem verificação adequada, com base em boatos e suposições, o que pode configurar crime na Coreia. Já o 100, por sua vez, está apostando na proteção do grupo The Boys como prioridade máxima. Fontes afirmam que a empresa estuda um rebranding completo para afastar qualquer associação com o escândalo. E sim, isso inclui regravar músicas, mudar visuais e até cancelar aparições públicas previamente agendadas. Eles querem virar a página, mesmo que para isso precisem enterrar o nome de Joaquinion no passado. No meio disso tudo, os outros membros do The Boys seguem em silêncio absoluto. Nenhuma nota, nenhuma curtida, nenhuma pescadinha online. Isso fez os fãs mais atentos perceberem um detalhe curioso: Joaquinion ainda segue todos eles nas redes sociais, mas nenhum dos membros segue ele de volta. Seria uma indireta? Um unfollow estratégico? Ou simplesmente uma coincidência digital? Vai saber. E o fandom? Meu amor, o fandom tá em guerra. Tem fã ameaçando boicote à agência, organizando protestos em frente à sede da 100, até contratando caminhões com telões de LED passando vídeos defendendo a Acneon. Enquanto isso, outros fãs querem que o grupo siga em frente, que o foco volte a ser a música, e que os escândalos fiquem no passado. Um verdadeiro racha entre quem acredita na inocência do boy e quem quer preservar o grupo a todo custo. E assim, entre cartas dramáticas, vídeos vazados, notas agressivas e uma ex-atriz que virou peça central de um tabuleiro perigosíssimo, a saga de Joaquinion ainda está longe de acabar. A justiça vai decidir o que é verdade ou não. Mas, no tribunal da internet, meu bem, todo mundo já tem sua sentença. E você? Acha que ele foi vítima de uma armação? Ou se deixou levar por escolhas perigosas demais?
Porque se tem uma coisa que a gente aprendeu nesse caso, é que na indústria do K-pop, por trás dos rostinhos perfeitos e das coreografias milimetricamente ensaiadas, existem pressões, silêncios, contratos e segredos que fariam qualquer roteirista de drama chorar de emoção. O palco é brilhante. Mas nos bastidores, o buraco é muito mais embaixo. E agora, a pergunta que não quer calar: o que vai acontecer com Joaquin Yon? Ele ainda tem chance de limpar sua imagem? Ou esse escândalo foi o ponto sem volta? Quero ver o debate fervendo nos comentários, porque essa história, meus amores, ainda promete muito mais. E quando a próxima bomba estourar, pode deixar que eu volto aqui para contar tudo nos mínimos detalhes. Porque como sempre digo, o K-drama saiu da tela e invadiu a vida real.